O trauma que a pessoa sente hoje, ele muitas vezes ele se relaciona com algumas vivências da infância, da sua vida antepassada. E nós vamos resgatar essas experiências e vamos fazer com que a pessoa possa enfrentar, ultrapassar. Vamos ressignificar essas dificuldades na vida da pessoa e que assim ela vai perdendo esse medo, né, como se fosse um monstro, um bicho muito grande, e ela vai ressignificando essas vivências e vai chegando mais perto do seu objetivo, que é realmente poder voltar a dirigir ou dirigir pela primeira vez. Quando está falando especificamente que esse trauma está ligado à perda de alguém específico, né, principalmente quando é a perda de um ente querido, mesmo que tenha sido há muitos anos atrás, né, ou tenha ocorrido lá na infância, isso impacta muito na vida da pessoa se ela não elaborou o luto, se ela não procurou os terapeutas para poder ajudar na elaboração do luto, né? Exatamente. Essas perdas, essas lacunas, né, desse trauma, muitas vezes ficam guardadas de forma até inconsciente e que a pessoa enfrenta várias dificuldades na vida, seja na vida profissional, na vida afetiva, na vida em comunidade, na vida familiar, e ele não se dá conta que isso vem de umas vivências passadas que não foram ressignificadas. E nesse momento nós vamos começar a ressignificar, né? E que a pessoa vai poder ver isso de uma forma diferente e vai poder enfrentá-las de forma suave. E como começar, então, a enfrentar esse medo de dirigir novamente? Eu não entendi sua pergunta. Como começar a enfrentar esse medo de dirigir? Como começar a enfrentar esse medo? Então, nesse programa que eu ofereço, nós vamos fazer um passo a passo de como começar a enfrentar esse medo, como ver esse medo, como tratar com esse medo, como lidar com ele. Porque muitas vezes a pessoa não tem a consciência que esse medo é uma coisa tão aterrorizadora. E, na verdade, quando a gente vai chegando mais perto dele, vamos falando mais sobre ele, ele vai se tornando mais palpável, mais próximo. E a gente vai vendo que o medo vai se tornando menor, cada vez menor. Vai se tornando tão pequeno que, de repente, a gente vai ultrapassar esse medo. Vai poder passar por cima dele. E voltar a ser o que a gente era antes. Ter a nossa força, a coragem, a garra, segurança. E é possível evitar gatilhos que reativam o trauma do acidente? Claro. Nesse trabalho, a gente vai justamente chegar nesses gatilhos que disparou esse trauma, esse medo, entendeu? E a gente vai poder lidar com ele de forma direta, compreender. E quando a gente começa a compreender e a ressignificar, o medo vai indo embora. Quando que eu devo considerar a ajuda de um profissional para lidar com medo? Quando a pessoa não consegue fazer aquela determinada coisa que ele quer fazer. Então, se a pessoa chega, tem o seu carro na sua garagem, e ele chega aí, ele não tem coragem de entrar no carro, ele não tem coragem de sair no carro, ele é porque ele está precisando de ajuda de uma pessoa que possa ajudá-lo a enfrentar esse medo, a ter mais segurança e ele poder ser mais livre, ele poder ter autonomia na vida dele. Quais são as melhores estratégias para retornar a confiança no trânsito? Veja, a primeira coisa é enfrentar. Não, a primeira coisa é procurar um profissional que segure na mão e lhe conduza, e lhe apoie. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é enfrentar e adiante, ressignificar esse medo. Você poderia dar alguns exemplos de estratégias para ressignificação? Sim. Primeira coisa, a gente vai tratar esse medo e buscar a sua origem. Muitas vezes a pessoa teve, de fato, um acidente real. Um acidente, uma perda, uma morte, um trauma físico também, né, além do emocional. E outras pessoas não teve nada disso. Não teve trauma, não teve acidente, não teve nada. Ele simplesmente tem um grande medo. Então, a gente vai buscar essas causas desse medo, que pode estar relacionado com outras situações, e ressignificar. E, a partir disso, a pessoa vai ter uma compreensão muito melhor e vai lidar com esse medo de forma muito mais clara, mais objetiva,
e até lúdica. Aí dá também para começar com pequenos desafios, né? Que às vezes a pessoa se cobra muito de que ela tem que entrar e já tem que, né, dar a volta no quarteirão. É porque o padrão das pessoas, né? O sistema cobra que você já saiba tudo, você já entre e já vá dirigir, né? E mesmo que a pessoa, às vezes, saiba dirigir,